hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know the pain. Às vezes a pessoa tá animada, tá triste. Oh, mas se não for pra sofrer, não vale nem a pena viver, né? A gente tem que enfrentar essas fitas complicadas. Mas olha, quando você chegar lá, você vai ver quão... Pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo? Boa tarde, sim. Ai, graças a Deus. Tinha quantas pessoas, mais ou menos, na última aula que vocês estavam? Para mim saber a hora de começar. Alguém sabe dizer? Porque tem 20, mas são 2 turmas. 22, então a gente já pode começar, sim. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Saudades de vocês. Eu passei pouco tempo, assim, com vocês, mas a gente se apega muito. As 2 turmas. E, assim, a do primeiro C foi bem especial, mesmo por conta que eu era diretora de turma. E quanto mais você está perto da turma, mais você se apega, né? Sei que alguns estavam tentando me aguentar, porque eu no pé, mas eu juro que foi para o bem de vocês. Mas hoje a gente está com uma aula diferente, uma disciplina que eu não lecionava para vocês, em outras turmas, que é a disciplina de física, certo? Eu estou com a física do primeiro e do segundo ano, e aí estou com o NTPPS do terceiro ano, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Espero que a gente se entenda muito bem, como se entendeu o ano passado, tá bom? Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que talvez para vocês não seja uma novidade. E aí eu vou colocar um link aqui, para vocês irem respondendo, tá bom? Deixa eu olhar aqui. Quando vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisem, porque como fica todo mundo calado, às vezes eu penso que vocês não estão me escutando. Eu vou ter que acabar desligando a câmera, porque de manhã a internet estava ruim, aí alguns falaram que se eu desligasse, talvez poderia melhorar, e acabou ficando... Deu certo. Mas está dando para ouvir e ver direitinho? Eu vou apresentar a tela agora, e aí vocês vão me dizendo o que vocês estão vendo. Vocês estão vendo tipo um painel com a pergunta o que é física para você? Alguém liga o microfone porque não dá para mim ver o chat ao mesmo tempo agora. Sim, tá dando para ver. Pronto. Aí vocês vão colocar com uma palavra o que é física para você. Vocês vão clicar nesse link que está aí e aí vocês vão colocar o que vocês acham que é física. Certo? Vou ter que sair aqui porque alguém fica pedindo para permitir. Tá dando certo clicar aí no link? Queria ver se dava certo eu abrir aqui no celular, que aí eu tinha ideia. Estão dando certo não, pessoal, responder? Ei, tia, teria como mandar de novo? Porque eu tava no notebook, aí ficava muito ruim para responder. Tem sim, vou mandar agora. Pronto, enviei. Pessoal, vocês não estão entendendo a pergunta? O
Porque como é só meia hora, senão vai tomar outro tempo do professor e a gente não pode estar fazendo isso. Aqui, ó, que dá barulho, ó. Vamos lá participar. Tem 25 pessoas. Responderam 6. Não. E aparece no nesses 3? Pronto, física é um estudo, as leis do universo. Estão me ouvindo? Um tipo de ciência. Fala um pouco de cada. Física que estuda. Para mim é uma atividade. A física é uma área das ciências, deve ser. Estuda a natureza. Um tipo de ciência, várias pessoas colocou. Um tipo de ciência para matemática, importante, físico. 10 pessoas responderam. Vamos lá, pessoal, tem 22. Ainda falta muita gente. Você pode colocar o que você quiser, porque aqui também não aparece seu nome. Então, pode sentir à vontade e colocar dentro do que a pergunta está dizendo, né? Pronto. A inércia deve ser, né? As leis do universo. Então, a gente vai ver agora realmente o que a física significa, o que ela, para que ela é. E aí, hoje eu venho trazendo para vocês a resolução das questões de física da diagnóstico que vocês fizeram semana passada. E aí, eu não sei se vocês anotaram as respostas de vocês, e aí vocês podem conferir onde foi que você errou, e aí tirar alguma dúvida agora no momento da aula, tá? Depois eu vou passar uma pequena atividade para vocês fazerem. E aí a atividade não dá para fazer agora e fazer a correção por conta do tempo mesmo. Tá dando para ver o slide? Sejam bem-vindos, professora em Uberlândia, já estavam acostumados comigo, né, desde o ano passado. E aqui tem uma pergunta: por que estudar física? O que é física e para que serve no dia a dia? O que é física? Física é a ciência que busca entender e descrever os fenômenos que ocorrem na natureza. É difícil falar qual é o campo de atuação da física, pois ela não tem delimitações e está sempre em contínua evolução, buscando descrever e desvendar novos fenômenos da natureza. No cotidiano, por mais que passem despercebidos, os fenômenos físicos estão sempre presentes. A física, de modo geral, está presente em todas as atividades do homem. A palavra física vem de um termo grego, física, que quer dizer natureza. Esse termo indica a maneira pela qual a física surgiu, que foi com a preocupação de se estudar e compreender os fenômenos naturais. Por que estudar física? Sempre que iniciamos o estudo de algum assunto, exige um envolvimento maior. Pensamos e reclamamos onde vou usar,
Por que preciso estudar isso? E tantas outras perguntas tão mais agradáveis. Mas de onde e para que surgiu a física? A física surgiu na antiguidade, da inquietação e da necessidade do homem em conhecer o mundo que cerca. Com o passar do tempo, esse conhecimento vem sendo organizado e servindo como base para todas as outras ciências e para a tecnologia. A física faz parte da nossa vida. A física fazendo parte da nossa vida desde o instante em que acordamos, ouvimos o despertador e observamos os primeiros raios do sol, até o final do dia, quando a noite chega, exibindo a beleza da lua e das estrelas. A aprendizagem da física inicia nos primeiros anos de vida, ao segurar um brinquedo, tá aqui um exemplo, observando que largá-los eles caem, ao tentar os primeiros passos, ele levanta e cai, ao identificar sons, ao distinguir pelo tato o objeto que é quente e frio. Essas atividades tão banais e, ao mesmo tempo, tão importantes, representam as primeiras aprendizagens de física. Então, quer dizer que o que vocês colocaram aí tem todo sentido, até porque vocês já vêm do primeiro ano, e no primeiro ano você tem um estudo maior da física, diferentemente de quem está começando o primeiro ano. E eu coloquei aqui alguns exemplos de física no cotidiano. Observe as imagens e diga onde a física está presente. Nessa imagem aqui, o que vocês acham que a física está presente? Aonde? Ninguém sabe? Ou ninguém está me ouvindo? Se tiverem me ouvindo, diz aí um oi no microfone, porque eu não estou sabendo se estão me ouvindo ou não. Sim, tia. Vou continuar. Na segunda imagem, qual é a parte da física que está envolvida? Vocês estão tímidos, estão com preguiça? O que está acontecendo? Tem alguém respondendo no chat. Mas no chat não tem como eu ver. Tem que ser no microfone. Algumas pessoas Porque eu colocaram... coloquei o celular, mas aí fica dando contato, fica aquele barulho. Aí eu não sei como resolver isso. Depois eu vou procurar que talvez fique melhor. Então, eu vou deixando para o final que eu fiz um resumo. Tem esse outro aqui, né, que caiu de paraquedas. Tem aqui onde apresenta os raios, a eletricidade. E aqui eu coloquei tipo um resumo, né, do que seria. Na figura 1, apresenta cores, arco-íris, luz do sol. Na figura 2, o sol, vento, roupa secando, que aí fala que é a mudança de estado líquido para o gasoso, que é onde a roupa molhada fica soltando aqueles pingos, e aí com o vento, né, com a quintura, com o calor do sol, ela vai se evaporando. Na figura 3, o movimento, o peso e o ar, que a física estuda. Na figura 4, onde tem a figura essa imagem de água fazendo círculos, que é tipo ondas, né? Trabalha movimento, onda, força, direção, que a água, ela tem força. Ela também tem, onde ela estiver num rio, ela vai ter a direção. E na figura 5, se trata de eletricidade. Pessoal, vou querer muito que vocês compartilhem comigo aí no microfone, porque não tá dando certo eu olhar pelo chat aqui, não. Então, eu vou ficar parecendo que eu tô falando sozinha. A primeira questão é da diagnóstica que vocês fizeram, a diagnóstica de ciências da natureza, né? Que é onde contempla as questões de física, química e biologia. Então, agora eu vou corrigir as 6 questões que tinham uma lá de física. Vocês sentiram muita dificuldade? Vou ter que estar saindo aqui e olhar o chat, se estão respondendo só no chat. Responderam um pouco, só colocar arco-íris e em toda a natureza da imagem. Hein, pessoal, me diz, vocês acharam difícil a diagnóstica? Mais ou menos, professora. Tem algumas questões. Certo. Eu vou apresentando aqui, se vocês tiverem dúvida, aí vocês vão falando. Porque aí eu vou apresentar as questões lá, porque como eu não estou com o celular, vai ter que alguém falar mesmo. Se tiver dúvida, se não tiver, eu vou interpretar que vocês não estão com dúvida nenhuma.
E agora eu vou voltar para o slide. Ó, a primeira pergunta era justamente o que é física. Pelas respostas que colocaram aí, deu para perceber que provavelmente muita gente acertou o que era física dentro dessas opções. Tem aqui a ciência que estuda a natureza, né, que é a opção correta, o item A, e as outras, dá para perceber porque você pode ir descartando. Quando você lê essa primeira e tem dúvida se ela não é a correta, aí você vai analisando as outras. O que a B diz? É a ciência responsável por estudar a vida em todos os seus aspectos? Aí tá mais para quê? Para que disciplina? Essa B. Eu não, porque nunca tinha estudado aquilo e não foi fácil, algumas pessoas estão dizendo. Eu liguei aqui a câmera, qualquer coisa se travar, vocês me avisam que eu desligo. E aí a B tá mais para biologia, né? A C é a ciência que estuda a sociedade? Essa C tá mais para qual disciplina, pessoal? Vocês acham? Filosofia, Geografia. sociologia, geografia, né? Tá mais para essas disciplinas. A D é a área do conhecimento que envolve estudar aritmética, álgebra, geometria, trigonometria, estatística e cálculo em busca da sistematização de quantidades, medidas, espaço, estruturas e variações. Essa aqui está na cara de que está falando de qual disciplina? Matemática. Matemática. Essa aqui não teria como marcar, né? E o item é definida como uma atividade que manifesta a estética visual, que é mais voltado, no caso, para a arte. Então, aqui estava bem na cara que o item correto é a ciência que estuda a natureza, que é o item A. Alguma dúvida relacionada a essa questão? Parece que não, vou passar para a segunda. A2. Com relação a um corpo que descreve um movimento retilíneo e uniforme, assinale a alternativa correta. Primeiro, o que é um movimento retilíneo e uniforme? É uma reta, que você está como se fosse uma pista reta, certo? Sem ter variação de velocidade. Ou seja, ela é reta e uniforme. Não fica mudando velocidade, não fica mudando aceleração. É como se você tivesse uma determinada velocidade e como ela não teria curva, não teria alto ou baixo, seria reta, você ia continuar com a mesma velocidade que você estivesse. Então, qual é a resposta que corresponde a isso que eu estou dizendo para vocês? Essa é um corpo em que MU é movimento uniforme, viu? É um corpo em que MU percorre espaços cada vez maiores e cada intervalo de tempo posterior. É a B, um corpo em MU, em movimento uniforme, percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. É a C, um corpo em movimento uniforme move-se com aceleração constante. Um corpo em movimento uniforme permanece em uma posição constante em todos os instantes de tempo. Ou item E, um corpo em movimento uniforme não permanece em uma posição constante em todos os instantes de tempo. Me digam aí qual foi que vocês marcaram. Parece que ninguém, né? A resposta correta é o item B. Um corpo em movimento uniforme percorre distâncias iguais em intervalo de tempo iguais, exatamente por ser uma reta, certo? A3. Duas bolas A e B, sendo a massa de A igual ao dobro da massa de B, ou seja, são de massas iguais, são lançadas verticalmente para cima a partir de um mesmo plano horizontal. Como é horizontal? É como se a linha estivesse deitada, certo? Se fosse vertical, era assim. Com velocidades iniciais, desprezando-se a resistência que o A pode oferecer, podemos afirmar que o tempo gasto na subida pela bola A é maior do que o tempo gasto pela bola B, também na sua subida. O que vocês acham? Que essa está certa ou está errada? Pessoal, vamos participar da aula.
B, a bola A atinge a altura menor que a B. C, a bola B volta ao ponto de partida num tempo menor que a bola A. D, as duas bolas atingem a mesma altura. Ou A resposta os certa é a tempos, D. a D, eu vou só Eu acho que é. concluir aqui a E. Os tempos que as bolas gastam durante a subida são maiores que os gastos na descida. E aí eu não sei quem foi que falou, mas quem disse que a resposta era o item D tá certo. As duas bolas atingem a mesma altura, porque as duas foram iniciadas com a mesma velocidade e as duas bolas têm o mesmo valor da massa. Então, elas atingem a mesma altura, por estarem em patamares iguais, digamos assim. A4. Relacione as 3 leis de Newton com os respectivos enunciados. É o que a gente provavelmente vai ver. Vocês, acredito que viram no primeiro ano, pelo menos é para terem visto. Porque com essa pandemia, né, os conteúdos eles ficaram muito mais reduzidos por conta dessas atividades online. Vocês estudaram as leis de Newton no primeiro ano? Sim. Sim. Então, essa deve ter sido uma questão boa, né? Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton. Aí, diz o seguinte, nesse primeiro parênteses, determina que a força resultante é igual ao produto da massa para a aceleração do corpo. A segunda, enuncia que toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. E a última indica que o corpo tende a permanecer em seu estado em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante passe a atuar sobre ela. E aí, qual que vocês acham qual é a sequência correta? É o item A, o item B, o item C, o item D ou o item E? Alguém chuta? Eu acho que é o D. A D? Alguém mais? Discorda? Letra E. Letra E. Alguém mais? Ó, começando por essa primeira aqui. Determine que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração do corpo. Então, esse aqui, por exemplo, é como se fosse uma... Quanto mais é a massa, quanto mais forte a massa, ou o peso da massa mais aceleração ela vai precisar, certo? E aí, qual a lei que trata respectivamente a essa frase aí? A segunda lei de Newton, certo? A segunda, do segundo parênteses, essa aqui é a mais comum, porque a gente conhece como a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação. É uma das leis mais faladas, eu acho. É a terceira lei de Newton com isso, e também a primeira lei de Newton, que é a inércia, está muito presente. Então, quando diz assim, se em toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto, a gente está falando o quê? Toda ação exige uma reação. Está falando de qual? Terceira lei de Newton. E a última indica que um corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante passe a atuar sobre ele. No caso, é 1. Então, a opção correta, o item correto, é o item D. 2, 3 e 1. Parabéns aí para quem acertou. A próxima, 5. O nadador, conforme mostrado na figura, imprime uma força com as mãos na água, figura 1, né? Tá aí a figura, trazendo-a na direção do seu tórax. A água, por sua vez, imprime uma força no nadador, que é a figura 2, né? Que está deixando bem claro aí a força 1 e força 2, para que ele se mova para frente durante o nado. Então, assinale a resposta correta. O que está dizendo aí? Ele está com forças contrárias, concorda? Que ele está? É como se fosse duas setinhas. Deixa eu olhar se tem uma caneta. Tem uma indo, a força 2 indo e a força 1 voltando. Isso significa força contrária, não é isso? Ou não? Forças iguais estavam na mesma direção, mas então estão em direções contrárias. E quando se trata de direções contrárias, o que quer dizer falando sobre as leis de Newton, que a gente acabou de estudar?
O item A. Esse princípio obedece à lei da inércia, uma vez que o nadador permanece em seu estado de movimento. A B. Obedecendo à lei da ação e reação, o nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, empurra para frente. O item C. O nadador puxa a água e a água empurra o nadador, obedecendo a lei das forças, segundo a lei de Newton. O item D. Nesse caso, é o nadador que puxa seu corpo, aplicando uma força nele próprio para se movimentar sobre a água. Ou o item E. O nadador poderá mover-se, pois a força que ele aplica na água é maior do que a resultante das forças que a água aplica sobre ele. Alguém arrisca a dizer qual é a correta? Ninguém? A resposta correta é o item B, né? Que como as forças estão contrárias, é a terceira lei de Newton, da ação e reação. O nadador imprime uma força na água para trás, que é conforme o que a figura está mostrando aí, e a água, por sua vez, o empurra para frente. A questão 6. As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a primeira lei de Newton, que é da inércia, né? Se o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, ou se ele está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. A lei de Chanel, lei de Ampere, lei de Ohm ou primeira lei de Kepler. Alguém se arrisca a responder essa? Aqui está na cara que é a primeira lei de Newton, né? Que é o que a gente está falando sobre as forças, conteúdos vistos do primeiro ano. Espero que vocês tenham entendido. Não fizeram perguntas, eu acredito que é porque realmente estava entendendo. Né, porque a aula síncrona, ela é justamente para isso, para que o aluno, ele tire as dúvidas. Alguém conhece esse cara aí que está embaixo dessa árvore, segurando essa maçã? Ninguém? Quem é que fala das 3 leis? Newton. Muito bem. Que aí a física foi descoberta porque, igual às outras disciplinas, porque houveram a necessidade de ter explicações para algumas coisas. Hoje, a gente estuda, tem tudo isso porque alguém, né, na antiguidade, se perguntou por alguma coisa, se perguntou por que uma maçã cai de uma árvore, que força é essa, que gravidade é essa que desloca uma fruta de um lugar, o que nos prende ao chão, né, porque tem uma força que nos prende ao chão, senão estaríamos flutuando. Então, foram dessas perguntas simples, de coisas simples que aconteceram no dia a dia, que essas pessoas entenderam e trouxeram até hoje o que a gente estuda. São explicações que eles procuraram a descobrir o porquê de tantas coisas existiam. Então, assim, essa foi a resolução da diagnóstica, né? Só mostrando um pouquinho. Eu sei que vocês já sabiam sobre como era a física no nosso cotidiano, que ela está presente em todos os aspectos, desde o momento que você acorda até o momento de você dormir. A física está com a gente, está no sol, está na eletricidade. Eu me arrisco a dizer que a gente hoje não vive sem a física. A física ela está por todos os lugares onde a gente está também, e que ela é uma disciplina de total importância. E que a gente tem que, por isso que a gente tem que estudar bastante. Por que, Nilberlândia, tem que estudar bastante? Tem algumas coisas na vida da gente que a gente sabe através do estudo. E a única coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento. Então, você pode dizer, eu não entendi nada da aula de hoje. Mas se você entendeu que a lei da inércia é um objeto que ele está em repouso e que ele tende a permanecer em repouso, a gente está falando da primeira lei de Newton, ou que quanto maior a massa, maior a aceleração ou a velocidade, a gente está falando da segunda lei de Newton, e que toda ação tem uma reação que constantemente a gente diz, pode falar, Cibele levantou a mão. Foi sem querer, Foi sem Cibele? querer, professora.
Ah, tá bom. Então, você aprendeu alguma coisa. Se você sabe que quando você toca alguma coisa, se você sentir que tá frio ou que tá quente, a gente tá falando de física. Que a água, se ela tá em forma líquida, mas se eu colocar ela em algum objeto, em alguma vasilha, na geladeira, levar para o congelador, ela vira o estado sólido, porque vira uma pedra de gelo, você já aprendeu alguma coisa. Se você sabe que a água está evaporando de um açude porque está muito quente, ou que a roupa secou, e isso tem uma explicação que é a física. Então, a gente não tem como, certo? Viver praticamente sem a física. E aí, depois, eu vou colocar para vocês uma atividade, certo? O link da atividade lá no grupo. Vocês estão conseguindo ver a atividade? Estão, pessoal? Sim, professora. Sim, Pronto. professora. Aqui é atividade de física. Como eu passo em física em todos os anos, eu coloquei aqui uma atividade só para todos. Por isso a importância de cada um colocar o nome completo, certo? E colocar o nome da sua turma. Se você é da turma C, você coloca o seu nome completo e marca a letra C. Se é do D, faz a mesma coisa. E são perguntas bem simples. O que você entende por física? Acho que ficou bem claro, né? Tanto no começo do slide, como no finalzinho eu falando o que é, você coloca o que você acha que é física. Na segunda, descreva o que essa imagem tem a ver com a física. Você vai observar ela e aí vai colocar pontos sobre o que ela tem a ver. E na terceira, dê exemplos de física no seu cotidiano. Coisas que você faz em casa e você achar que tem a ver com física e você anota lá, tá bom? Nossa, já são 3h43. Vocês ainda têm aula hoje, né? Sim. Pronto. Eu vou estar. Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Ficou claro? Deu para entender legal? Deu pra entender, professora. Deu. Pessoal, olha, vocês participaram um pouco, assim, eu vi poucas pessoas participando, e essas aulas é bom para vocês tirar dúvida, porque alguns alunos reclamavam, às vezes podem ter dúvida também hoje, né? Que alguns alunos reclamavam que não dava para tirar bem a dúvida, mas mesmo sendo pouco tempo, o ideal é que quando vocês quiserem saber de alguma coisa que não esteja muito claro, vocês me perguntam. Se eu souber, eu respondo na mesma hora, se não, eu respondo para depois, certo? Porque a gente não sabe de tudo e aqui a gente tá para aprender junto. Que vocês fiquem muito à vontade, tá bom? E que participem mais. Eu sei que é um pouco cansativo, vocês já estão praticamente na terceira aula, né? Eu acredito. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Eu vou encerrar aqui nossa aula de hoje, tá bom? Tem um resto de tarde maravilhoso. E aí eu vou colocar o link da atividade para vocês fazerem. E o vídeo da aula demora um pouquinho, porque aí eu tenho que baixar ele, fazer alguns cortes do começo e final para ficar mais só o conteúdo mesmo, e aí depois postar no YouTube para poder postar o link do YouTube para vocês. Se não der certo hoje, com certeza amanhã de manhã eu já posto, tá bom? Então, uma boa tarde e tchau.